Salve, gente, vamos embora? Vamos de podcast, vamos falar de crise hoje. Falar de crise, vamos falar de Vasco, vamos falar de Atlético Mineiro rapidamente. Tivemos o jogo aí válido pela Sul-Americana ontem, o Vasco empatou com o Independente Del Valle, já tinha tomado uma goleada no jogo da ida em Quito, e aí até começa esse jogo perdendo, chega ao empate, é uma campanha. Pô, eu não vou usar desastrosa. Eu vou usar desastrosa. Uma campanha para mim desastrosa se a gente considerar que o clube assumidamente, né, priorizou essa competição. Não como uma forma de, assim, de encurtar caminho para ser campeão, para voltar aos grandes palcos, mas eu acho que assim, por uma questão também de grana, né, de mostrar resultados esportivos para o torcedor, que querendo ou não, você pensar em título, tá muito longe, mas de repente você pensar em ir longe na competição, falar, pô, chegamos longe, o ano que vem vai ser melhor, de você vender um produto para o torcedor de que algo diferente está acontecendo. Então, por conta dessa prioridade, até de não escalar alguns jogadores titulares no Campeonato Brasileiro e deixar até o Campeonato Brasileiro ficar cada vez mais numa situação delicada e você ser eliminado da forma como foi na Sul-Americana, para mim é uma campanha desastrosa, de ponta a ponta. A gente pode falar, a gente pode ficar falando por muito. Óbvio assim que tem muito meme e o pessoal brinca bastante. Pô, o Vasco, né? A galera fica brincando, virou um pouquinho folclórico os rivais, e não só os rivais, os torcedores de outros clubes ficarem falando de Vasco, né? Pô, F, né? Deu ruim, deu Vasco. O pessoal fica tirando sarro disso. E, cara, assim, pra quem acha que é meme, que é legal, beleza, assim, eu acho que no esporte, a gente sempre fala que a brincadeira, ela faz parte, né? A tiração de sarro, o meme, ele faz parte, mas isso não é engraçado pro torcedor do Vasco. Isso não é engraçado. Isso tem um simbolismo. E não é nem assim, cara, ai, me machuca. Cara, acho que assim, o simbologismo maior é o torcedor olhar pro time e chegar a constatação de que a tiração de sarro ela é verdade. Uma coisa é você tirar sarro e você vê que não é verdade, mas aí, pô, alguns vão ficar bravos, outros não vão ficar bravos. Outra coisa é você ouvir a tiração de sarro, você olhar pro seu time e você, puta, é verdade. E eu não posso falar nada pra rebater. Acho que esse é o golpe mais duro pra um torcedor. De você olhar e você, cara, tudo que todo mundo tá tirando sarro, tá zoando, é verdade. O pior é que é verdade. E eu não tenho nem como rebater. E assim, eu não tenho nem perspectiva de quando que eu vou poder rebater. Porque o torcedor do Botafogo, por exemplo, sofreu bastante. E hoje, eles tiram sarro. Aí você olha o torcedor do Vasco. Pô, viramos SAF mais ou menos no mesmo período. Olha onde é que os caras estão. Campeão de Libertadores, jogaram a Copa do Mundo de Clubes nos grandes palcos. E a gente aqui, mais uma temporada, vivendo uma situação bastante delicada. De decepções também. E de decepções, né? Então, cara, assim, uma coisa que chama muita atenção pra mim também esses resultados ruins acontecerem após a pausa da Copa do Mundo. A gente sempre fala aqui que o trabalho do Diniz, ele é um trabalho que demanda tempo, ele precisa de um tempo para fazer as coisas funcionarem, e me parece que não houve evolução, e se houve evolução, houve pouquíssima evolução. Eu não sei, eu acho que o Diniz vai ter que lidar com o Vasco e com o jogo como se ele tivesse acabado de chegar. Porque aparentemente as coisas que ele está pensando, as coisas que ele está tentando propor não estão funcionando. Ou o elenco não tem capacidade técnica para executar aquilo que ele quer. E aí entra o trabalho do treinador. O bom treinador é o cara que vai olhar e falar, cara, não tá dando certo. Eu vou ter que ser pragmático. Eu vou ter que ser resultadista. Eu vou ter que jogar pelo resultado. E para isso, cara, eu vou ter que abrir mão de algumas convicções, faz parte. O que não faz parte é deixar o Vasco sofrer de novo, é deixar o torcedor sofrer de novo. É isso que não faz parte, cara. Pô, é brincadeira, bicho. É claro que a gente sabe que o Vasco e o Independente Del Valle, eles são, assim, no futebol sul-americano,
são equipes que estão num momento diferente, estão numa prateleira diferente. Desculpa usar esse termo, mas estão mesmo. O Independente Del Valle é uma equipe que eu não acompanho. E eu não preciso acompanhar. E eu nem quero acompanhar o Independente Del Valle. Para isso, eu ouço os especialistas da bola. Os comentaristas, o pessoal que acompanha, que entende dos clubes, do clube, que entende um pouquinho mais da forma como o clube é gerido. O que os especialistas da bola falam é que o Independente Del Valle, ele é meio que como se fosse um Flamengo, um Palmeiras no Equador. Como se fosse. Só que, obviamente, por uma questão de grana, de economia, eles são muito menos poderosos. Porque não tem a grana que o futebol brasileiro consegue propor. Então, eles são organizados, eles têm as contas em dia, eles fazem a gestão profissional. Só que, obviamente, por ter menos dinheiro, né, a limitação, existe um teto onde eles podem chegar. Existe um teto técnico que dá para chegar. É a mesma coisa assim, a gente pensar o Fortaleza aqui. Fortaleza é muito bem gerido. Pô, trocou de treinador agora, tá na zona, mas dá para negar que o Fortaleza é bem gerido? Não dá, é um time muito bem gerido, de forma profissional. Só que, por uma questão de grana, existe um teto onde o Fortaleza pode chegar. Sem ser SAF, eventualmente vira uma SAF, entra um padrinho bilionário, ganha muita grana. Isso pode acontecer, mas hoje, enquanto não tiver virar SAF e entrar tipo, alguém para injetar muita grana, o Fortaleza chega no teto. E é mais ou menos o que é o Independente Del Valle. Então, um time muito organizado, consegue captar bons jogadores da região. Assim, se o Palmeiras, se o Flamengo não pegar essas pratas, essas promessas, o Independente Del Valle vai procurar esses... Tem uma forma, eu acho que responsável de procurar treinadores, existe uma cultura já bem estabelecida, e é totalmente diferente do Vasco. O Vasco é caótico. É só a gente ver o que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, que há uma semana atrás, houve a invasão no CT, foi quase há uma semana. Então, chega o Pedro, e quando chega o Pedrinho, a gente fala assim, pô, comentarista da Globo, né? Teve que pedir demissão para ir pro Vasco, e aí, pô, começam-se alguns discursos, o Pedrinho entra na justiça para retomar o controle da SAF, e aí a gente fala, pô, não sei se era o melhor caminho, né? O atrito, mas beleza, a gente vai confiar que a gestão é responsável, que a gestão vai ser profissional, e aí a gente vê semana passada, invasão no CT, alguns torcedores organizados entraram, inclusive com contato direto com o técnico Fernando Diniz, e você fala, você olha para a gestão Pedrinho e fala, é mais do mesmo. O Pedrinho não tem nada de diferente dos outros. Nada de diferente. Desculpa, Pedrinho, que para mim era um baita, como foi um baita jogador, você não dá para negar. Baita comentarista, gostava muito do Pedrinho como comentarista, mas, cara, como dirigente, tá provando ser mais do mesmo. Essa coisa do torcedor organizado invadir CT e ter contato direto com os profissionais do clube, você me desculpa, não tem mais espaço para isso no futebol profissional. Vai ver se isso acontece no Flamengo. No Flamengo os caras ficam, os caras até têm contato, mas no Flamengo eles ficam na porta. O torcedor ele não entra no CT. O torcedor ele fica na porta. Aí, lá na porta eles fazem, né, a barreira deles, faz ali o pedágio deles e um outro jogador tem que parar para dar satisfação. Mas acontece na porta, os caras não invadem mais o CT. Eles não pegam o profissional no ambiente de trabalho. O Palmeiras, a gente já citou várias vezes aqui, a presidente do Palmeiras é rompida com as organizadas. A organizada não tem nenhum tipo de contato próximo com o Palmeiras, as maiores organizadas. Porque houve um rompimento. Então esse tipo de coisa não acontece no Palmeiras também. Você vê que a gente cita aqui as duas melhores equipes. Tem outras também, tem o Botafogo também, mas tipo assim, eu cito duas, o Palmeiras e o Flamengo estão um pouquinho mais tempo aí, né, na praça, aí, como as melhores do Brasil, por isso que eu cito as duas, mas assim, você vê que essas duas já há muito tempo, essa questão de cobrança da torcida, que eu falei, no Flamengo até rola, mas eles têm que pegar o cara na porta, eles não entram mais no CT, esse tipo de coisa, esse tipo de situação amadora, esse tipo de situação amadora não acontece mais. E se o Vasco quer mudar, e se o Pedrinho quer mudar o Vasco, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Cara, o Vampeta, para quem não acompanha, às vezes eu gosto de ouvir o Vampeta, e sempre quando ele fala sobre esse assunto, de invasão de CT, de conversar com o torcedor, esse negócio de você jogar pelo medo é muito pior. Isso é muito mais danoso no rendimento do atleta. Isso é um ex-atleta que já conversou, hein?
O Vampeta, quando foi jogador do Corinthians, ele falou, pô, já invadiram o CT lá e fomos cobrados. Mas aí, pô, o seu rendimento, ele cai. O seu rendimento pode vir casado de bons resultados, obviamente, e aí vão achar que, por conta disso, porque o conto que os torcedores invadiram, os caras decidiram jogar mais bola. Não é isso. É questão de momento. Só que esse jogo de intimidação, ele é muito mais danoso do que qualquer outra coisa. Isso os ex-atletas falam, todos eles falam sobre isso. Todos eles falam sobre isso. Isso é muito pior do que você, de repente, cara, receber algum outro tipo de incentivo, por exemplo. Os caras os caras, eles deveriam ser profissionais e deveriam jogar todos os jogos com forma séria, sem esperar de repente um bicho, né? Um tipo de incentivo. Verdade, eu concordo com quem pensa assim. Mas num momento de crise, você tem que procurar alguma forma de motivar os seus atletas. E pelo terror, não funcionou, nem nunca funcionará. Então, como eu falei, eu repito, a gestão Pedrinho, para mim, eu tava. Enfim, vamos aguardar para ver. Eu sempre falo assim: vamos aguardar para ver essa ideia de rompimento com a SAF, retomar o controle com a 777, retomar o controle com a SAF. Vamos aguardar, né? Talvez coisas boas aconteçam. Eu imagino que é uma gestão responsável, consciente, vai usar os recursos de forma mais correta, mais racional. Mas essa questão da invasão do CT, para mim, foi uma gota d'água. Eu falei, cara, para mim é mais do mesmo, tá? É um dirigente amador, todo respeito ao jogador e ao comentarista que ele foi excelente. Mas como dirigente, pura e simplesmente pela invasão do CT, ele falou também que o Vasco está entre os melhores elencos do Brasil, né? Quinto, sexto, eu esqueci qual foi o sexto elenco do Brasil, ele falou alguma coisa assim também. Irresponsável, vender ilusão pro torcedor. O Vasco não é o sexto elenco do Brasil, tá muito longe de ser. Tá na elite ali dos melhores elencos do Brasil. Nós temos ali a gente já citou aí o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, esse a gente pode citar tranquilamente, mas o Fortaleza tá à frente, o Bragantino tá à frente, tem muito, o Corinthians também, apesar da bagunça, e a gente pode discutir se vai ter dinheiro ou não para pagar, mas o Corinthians tem um elenco melhor que o Vasco, para mim o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que o Vasco, o Internacional tem um elenco melhor que o Vasco, então assim, não é o sexto elenco do país, tá muito longe disso. Muito longe. Então, a partir do momento que você vende uma ilusão, você vende uma promessa. E depois isso vem casado com uma invasão de CT que eu falo, cara, para mim é mais do mesmo, tá? É um dirigente mais do mesmo, desculpa, né? Espero estar enganado, espero que as coisas mudem, mas os últimos episódios para mim foram determinantes e fundamentais para gente, para que eu possa dizer aqui com aquilo que eu acredito no momento, né? Porque futebol é momento, tudo na nossa vida é sobre o momento. E no momento, para mim, o Pedrinho se mostra um presidente amador e mais do mesmo, lamentavelmente. E tudo que o Vasco não precisa nesse momento é um presidente amador e mais do mesmo. Então, se vai sair dessa situação, eu não sei. Porque se lida com o futebol da forma antiquada, como se lidava há 20, 30 anos atrás. E no futebol de hoje não tem mais espaço para isso. Vide Mirassol, pô. Vide Mirassol. Não tô aqui nem citando as melhores equipes do país, tô citando o Mirassol. Vai ver o que acontece. Mas não tem torcida, não tem cobrança. O Vasco tem uma baita torcida, vai ter cobrança, mas e aí e a blindagem do elenco? Um grande clube como o Vasco tem que ser capaz de blindar o elenco. O Flamengo sabe fazer isso, o Palmeiras sabe fazer isso, ele sabe blindar o elenco. Pô, a torcida é gigantesca, né? Os caras vão olhar a rede social, beleza. Mas você tem que ser capaz de blindar o elenco. E o Vasco não é capaz de blindar o elenco. Esse papinho de, não tem torcida, é mais fácil. É mais fácil para quem? É mais fácil para quem? Que não tem patrocínio, que não ganha menos dinheiro com o direito de televisão. É mais fácil para quem? Né? Se bobear, o Mirassol tem um elenco melhor que o Vasco, porque é muito mais bem treinado, pelo menos. Todo respeito ao Diniz, né? Mas o Diniz, pô, é brincadeira, cara. Todo trabalho não, mas, pô, todo começo de trabalho do Diniz, parece que a gente bate na mesma tecla. O Diniz, ele acha que, não sei, ele tá trabalhando com os melhores de cada posição. E ele não tem. Cara.
E ele vai ter que rodar o elenco e ele não consegue. Pô, bicho, tantos anos de casa, 30 anos de curso, como diria o Capitão Nascimento, né? Pô, não é possível que você não aprendeu nada. Aprendeu muita coisa, tem as suas convicções, foi campeão da Libertadores com isso, tá certo. Mas, cara, não há demérito, não há problema, não é desonra. Você rever alguns conceitos. Cara, esse elenco é ruim. Ou não, ou seja, esse elenco é limitado. Eu vou ter que mudar o jeito de jogar, cara. Eu não posso ir lá na casa do Del Valle e tomar 4 gols. Só que é inconcebível, né? Pô, é uma loucura isso, cara. Então, de novo, estamos falando de um treinador campeão de Libertadores, né? Um cara que treinou a seleção brasileira. Esse cara é um bagre? Não, pô, esse cara é um baita de um técnico, pô. É um puta de um treinador. Desculpa o palavrão, mas é um puta de um treinador. Mas, cara, tem certas coisas que a teimosia, ela não se paga. Pô, é brincadeira, cara. O que vale mais, a sua vaidade ou você fazer o clube sangrar? Ou você fazer o torcedor chorar? Vale mais a pena? Cara, eu vou rever algumas coisas aqui. Tem muita coisa aqui que eu não gosto. Isso aqui eu abomino no futebol. Mas, cara, vai ter que ser assim. Pra gente fazer o torcedor sorrir, pra gente trazer confiança pros jogadores e para que aí sim eu possa executar aquilo que eu quiser. Porque o torcedor sorrindo, o time confiante, eu consigo praticar o futebol que eu gosto. Mas sem isso eu não consigo. Não é possível que o cara com tanto tempo de estrada, ele não perceba isso, cara. Pra mim é inconcebível uma parada dessa. Ou ele tá tentando contra o próprio trabalho, o cara é suicida, ou o cara não é capaz de ver, pô. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo assim, você olha, são duas possibilidades. Ou ele tá vendo, ele sabe o que tá acontecendo e ele tá insistindo no erro. Então aí ele tá sendo irresponsável. Ele tá brincando com a paixão do torcedor. Ou ele simplesmente não tá vendo. E é muito pior. Pra mim, o cara não vê é muito pior, porque ele diz que ele é incompetente. E pra mim, um cara que é campeão de Libertadores, treinador de seleção brasileira, não é incompetente, pô. Então ele tá negligenciando, ele tá brincando com a paixão do torcedor, pô. Não tô dizendo que é isso, é a suposição que a gente faz, cara, né? Pô, é brincadeira, cara. Todo ano, toda temporada, sempre falando das mesmas coisas, cara. Não tô nem falando do Vasco aqui, tô falando do Diniz, pô. E é um cara que eu gosto pra caramba, é um técnico que eu acho, pô, é um técnico muito necessário, porque ele sai do padrão, ele faz o que é diferente. Ele não tem medo de ser feliz, mas, cara, tem hora que você precisa voltar pra prancheta e falar, cara, isso aqui é legal, mas não tá funcionando. Esse time ainda não é capaz de fazer isso aqui, não. Esse time é limitado. Tem coisa que eu preciso rever, bicho. Pô, eliminado aqui, né? Pô, vamos lá, né? Frustrando o torcedor, ó, o torcedor já esgotado com os fracassos. Tá aqui, né? O ambição de título. Eu não sei nem se tinha ambição de título. Eu acho que é mais uma questão de dar uma resposta pro torcedor, de cara, olha, fomos longe aqui, cara. O ano que vem vai ser melhor. Eu não acho. Pô, se o Pedrinho, desculpa, se o Pedrinho achou que ia ganhar o título da Sul-Americana, pô, aí ele deixa de ser amador e começa a beirar a incompetência. E achar que vai ganhar a Sul-Americana é brincadeira, pô. Disputar é uma coisa, achar que vai ganhar, né, é outra coisa. E vamos combinar que pela primeira fase que o Vasco fez, o Vasco nem disputou direito a Sul-Americana, né? Se classificou ali na Bacia das Almas, né? Uma campanha até que foi meio decepcionante. Bom, vamos seguir, cara. Vamos seguir a vida. Eu não quero ficar muito tempo me delongando. Cara, ó, para resumir, a gente obviamente faz as leituras aqui emocionadas e de momento, mas a nossa torcida é para que a gente esteja errado. Eu tô falando aqui, mas a minha torcida é que eu esteja errado. É que o Pedrinho esteja trabalhando bem pra caramba, que ele sabia que não ia ganhar, mas ele sabia que dava pra competir, que ele ia disputar, que ele queria dar confiança pros atletas e que a invasão do CT aconteceu por um acidente. Os caras entraram ali, um funcionário do clube que já foi demitido deixou os caras entrar. Eu espero de verdade que seja tudo isso, mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe no nosso íntimo, a gente sabe que não é. A gente quer acreditar nisso aqui, a gente quer acreditar no lúdico, mas a gente sabe que não é. Porque os resultados dentro de campo é reflexo de tudo isso. De tudo isso que a gente está falando. E é uma coisa de momento. Semana que vem, o Vasco pode meter 5-0 e virar a chave e partir aí para classificar para Libertadores. Mas fora isso, cara, mas para que a gente acredite nisso, precisa acontecer, cara. Precisa acontecer.
E o que a gente vê é mais do mesmo. Pô, eu que não sou torcedor, tô esgotado de ficar vendo, imagina o torcedor, pô. É brincadeira, cara. Falta de respeito, pô, com o clube, com a instituição, pô. Uma instituição, cara, é mega vitoriosa, consagrada, uma das maiores torcidas do Brasil, pô. Não é possível que os caras façam isso de brincadeira, cara. Ó, Atlético Mineiro, falei que ia falar de crise. Ó, no Atlético Mineiro, o pau tá comendo, tá? Por André Ribas, ó, não peguei aqui, né? Aqui é por João Guerra, daqui por redação do GE, aqui André Ribas, Guto Rabelo, Laura Rezende e Pedro Spinelli. O Rony entrou na Justiça do Trabalho por conta de atrasos, né? E aí, cara, a atitude do atacante trouxe à tona notificação que alguns jogadores fizeram por conta de pagamentos atrasados. Então não foi só o Rony, foi algum outro. Gustavo Scarpa também, por exemplo, né? Então, isso gerou, cara, digamos assim, gerou um mal-estar, né? Dividem o elenco e aumentam a pressão na diretoria. Gerou um mal-estar ali, né? Ó, os jogadores treinaram pela manhã, o dia foi longo na cidade do Galo. Paulo Brax, Vitor Bag e Cuca tiveram um papel importante no convencimento para a permanência do Rony. O trio e membros do conselho e administrativo deram a palavra sobre pagamentos em dia ao atacante e o staff dele. No início da noite, ele desistiu da ação. Dia muito difícil. Uma fonte disse à reportagem. Então, assim, o Rony entrou, né, com essa ação, retirou, tá com o negócio atrasado, né? Depois da divulgação da ação Trabalhos de Rony, algumas notificações extrajudiciais de atletas do clube vieram à tona. Scarpa, Arana, Igor Gomes são alguns. Vale ressaltar que tais movimentos aconteceram há mais dias, tá? Jogadores do elenco foram às redes e se manifestaram. Gabriel Menino e Lianco foram atletas que disseram não ter notificado o clube. Scarpa, porém, fez um post enigmático. Eita aí, ó, tá vendo? Cara, são coisas, cara. São coisas que quando você mexe com o bolso, cada um responde de uma forma, né? Aqui, ó. Indireta, crise no Galo, ó. Ó, pegar aqui, esse aqui, ó, o Lianco aqui, ó. Família, jamais. Aí o Gustavo Scarpa aqui, ó. Incrível como tem os aparecidos neste meio. KKKKK. Aqui a gente é de verdade. Ídolo, sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. Eita. 2 minutinhos só para os prints. Deixou aí 2 minutinhos no ar e já tirou, né? Então rolou aí talvez Talvez, ó. Família, jamais. Uma vez Galo, 3 pontinhos, né? Que é o post do Lianco. E aí o Scarpa publicou. Não sei se em resposta ao Lianco, não sei se em resposta a torcedor, a dirigente, enfim, né? Mas postou. Post enigmático, né? Post bem enigmático. Cara, é uma coisa que eu sempre falo. Se o clube contratou o atleta, prometeu que ia pagar, ele tem que honrar seus compromissos. E se não pagou, o jogador, se ele aceita que não vai receber, o problema é dele. Mas quem não aceitar também não tá errado, né? Que não tá errado. Ele precisa pagar as contas dele, pô. Ah, mas ele já ganha muito bem. Problema, cara, problema. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Cada pessoa, ela adequa o seu estilo de vida àquilo que ela ganha. Tá? Então, assim, se uma pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, ela vai adequar o estilo dela ao salário mínimo. Então, pô, o aluguel é baixo, né? Vai gastar menos na conta de luz, vai dar uma seguradinha na água, na energia, no gás, né? Os alimentos vão ser um pouquinho mais humildes, não vai ter nada muito luxuoso. Uma vez ou outra no mês você consegue juntar uma graninha a mais, dá para comer fora. Você vai trabalhar de acordo com a realidade. Quando você ganha um salário milionário, o aluguel da tua casa vai custar 300 mil reais, né? Que às vezes o cara mora numa mansão, o cara mora numa cobertura, paga um aluguel absurdo, o condomínio é um absurdo, ele paga cozinheiro, ele paga pessoal para limpar a casa, ele tá pagando móvel, mobília, caramba. Pô, precisa de tudo isso? Não precisa, mas é o estilo de vida que ele tem e ele adequa de acordo com a realidade que ele tá vivendo. Se ele sabe que ele vai ganhar 1 milhão por mês, os rendimentos, o que ele vai gastar, o que ele vai gastar na vida dele todo mês, vai ser de acordo com aquilo lá. Então o cara não pode deixar de receber aquilo, por quê? Porque ele tem que pagar os compromissos dele.
Precisava disso? A gente não precisa entrar nesse mérito. Precisava pagar 500 mil de aluguel? Não precisava, mas ele tá pagando porque ele tá ganhando 1 milhão de salário, pô. Aí, cada um é cada um. Precisava? A gente pode até falar, pô, não precisava, talvez. Mas ele tá pagando, porque ele tem condições para isso, pô. E se ele não recebe um mês, ele vai ficar devendo aluguel, né? Por isso que eu falo assim, cada pessoa adequa o seu estilo de vida àquilo que ele ganha. Então, o jogador de futebol ganha muita grana, beleza. Que eu falei, a gente pode discutir os luxos, a gente pode debater se precisava ou se não precisava. Mas o fato é que ele adequa o estilo de vida àquilo que ele ganha. E ele não pode ficar sem receber, porque senão ele vai atrasar os compromissos que ele tem. Não é assim, tô pedindo por uma vaidade. Tem gente que pede por uma vaidade mesmo, mas eu entendo que a maioria é assim, cara, tô vendo numa casa de luxo, o aluguel é caro, o condomínio é caro, eu alugo um carro blindado, né? Tudo é caro. Tudo é caro, pô. Tenho funcionários que trabalham para mim, tem que manter, tem que pagar esse funcionário. Aí você pode discutir, pô, mas precisava disso tudo? Não estamos entrando nesse mérito. O fato é que ele ganha e ele pode pagar. E se ele não receber, ele não vai conseguir pagar, pô. Aí é que tá. Se o clube se compromete a pagar aquele salário, ele tem que pagar. E o jogador vai entrar na justiça se ele achar que tem que entrar, pô. E ele não está errado. Né? E quem critica isso, para mim, é hipócrita. É hipócrita. Porque você também não vai gostar de ficar sem seu dinheiro. Né? Você não vai gostar. Pô, você vai ficar um mês aí, seu chefe chega, pô, esse mês não vai dar pra pagar. Você vai ficar puto. Você vai ficar puto, pô. Vai ficar com vontade de entrar na justiça. Então, você criticar o cara, eu não entraria na justiça, mas você é você, cara. Se você sobrevive bem 2 meses sem salário, pô, legal. Você é um cara que tem uma responsabilidade financeira, guardou o dinheiro, consegue legal. Eu falo por mim, se eu ficar um mês sem ganhar meu salário, eu tô fudido. Porque eu tenho meus compromissos a pagar. Querendo ou não, você faz dívidas de acordo com aquilo que você ganha. Né? Então é isso que eu tô falando, cara. Assim, é muito fácil criticar, porque o cara ganha milhões, que não sei o quê. Não, beleza. A gente pode criticar a gente pode questionar os luxos que o cara tem, mas é o que eu falo. O cara ganha para isso. O luxo que ele tem na vida é em detrimento do que ele ganha. Enfim. Então tá aí, né? Falamos de crise, falamos de Vasco, falamos de Galo. Vamos ver que fim que isso vai levar. A diretoria falou que vai pagar. A situação não tá legal não, viu? Elenco inflado, paga mais do que pode, né? É isso que dá, tá vendo? É um clube que hoje é SAF, mas que hoje ainda é gerido de uma forma bem, né? Bem responsável, digamos assim. Bem responsável. Vamos ver os caminhos, né? Os próximos passos. E tamo aí, cara. Tamo aí. É isso por hoje, tá? Nos excedemos um pouquinho, mas faz parte, né? Pô, a indignação, ela come solta. É isso, gente. Ó, por hoje é só. Vou finalizando. Você que nos acompanha até aqui, fica aquele meu profundo agradecimento. Valeu demais. Forte abraço. Amanhã ou depois nós estamos de volta. Beijo. Tchau.